Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à sede do Poder Legislativo. Informamos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Bento, canal 16 da NET, Facebook Live e pelo canal do YouTube. Pedimos para que desliguem seus celulares, por gentileza, ou os deixem em modo silencioso a fim de contribuir com o bom andamento dos trabalhos. A Câmara Municipal, por meio da Frente Parlamentar sobre a Regularização do Serviço de Transporte Motorizado e Remunerado de Passageiros, promove nessa noite uma audiência pública a fim de debater sobre a regulamentação do transporte particular por aplicativo no município. Criada pela Resolução número 213 de 2017, a frente é presidida pelo vereador Eduardo Veríssimo, tem como vice-presidente o vereador Rafael Pascoaloto e como membros os vereadores Gustavo Esperoto e Dazir dos Santos. O objetivo desta audiência é construir uma regulamentação com requisitos mínimos para a atuação de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros. Neste momento, citamos as autoridades que compõem a mesa principal. Senhor vereador Eduardo Veríssimo, presidente da Frente Parlamentar sobre a Regularização do Serviço de Transporte Motorizado e Remunerado de Passageiros. Senhor vereador Rafael Pascoaloto, vice-presidente da Frente Parlamentar. Senhor secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Silvio Bertolini Pazin. Secretário municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, senhor Amarildo Lucatelli. Queremos destacar também a presença dos seguintes vereadores: vereador Agostinho Petroli, vereador Anderson Zanella, vereador Elvio de Lima, vereador Gustavo Esperoto, vereador Juscelito Tonieto, vereador Neri Mazoquim, vereador Sidney da Silva, vereador Valdemir Antônio Marini e vereador Volney Cristófoli. Queremos destacar também e registrar a presença dos seguintes secretários: secretário municipal de Administração e Governo, senhor Enio de Pares, secretário municipal adjunto de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, senhor Márcio Coates. Secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, senhor Wagner Melo. Secretário Municipal de Segurança, senhor José Paulo Yankee Marinho. Agradecemos também a presença da imprensa, Rádio Difusora 890 AM. Agradecemos também a presença da categoria dos taxistas e motoristas que trabalham com transporte de passageiros e também por aplicativo de celular. Passamos às justificativas de ausência desta audiência pública. Do presidente da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, vereador Moisés Escúcio Neto, justificando sua ausência nesta audiência pública por motivo de já ter compromissos agendados anteriormente representando a casa em outro evento. Do vereador Paulo Roberto Cavalli Paco, também por motivo de saúde. Agradecemos a presença de todos e passamos a palavra ao vereador Eduardo Veríssimo, presidente da Frente Parlamentar de Regularização do Serviço de Transporte Motorizado e Remunerado de Passageiros, para conduzir os trabalhos desta noite. Em nome do Poder Legislativo, desejamos a todos uma ótima audiência pública. Obrigado, Ideia. Boa noite a todos. Quero saudar vocês, primeiro, que vieram a esse ato que nós, do Poder Público, achamos de extrema importância para a vida de cada um de vocês e também para os que ocupam os trabalhos que vocês executam na nossa cidade. Quero saudar primeiro os integrantes da mesa, o vice-presidente da Frente Parlamentar, Rafael Pascoaloto, o vereador Idazir também, membro da Frente. Outro membro da Frente Parlamentar é o Gustavo Esperoto, só não está sentado na mesa, por ele vai ter que se ausentar um pouco antes do final da audiência, por compromissos já firmados. Saudar o secretário Silvio Pazin, secretário Amarildo Lucatelli, secretário de Segurança Marinho, secretário de Governo Enio de Pares, bem como os secretários adjuntos, os assessores, todos que estão presentes. Uma saudação especial a todo o grupo de taxistas e também os que trabalham com o aplicativo.
a imprensa que está cobrindo essa audiência, é de suma importância porque está levando todos esses trabalhos que estão sendo feitos a toda a nossa Bento Gonçalves e toda a região também, através da TV Câmara, através do Facebook, do YouTube. Agradeço também a toda a comunidade que entrou em contato comigo e com a Frente Parlamentar para fazer as suas colocações durante esse período em que tivemos também discutindo sobre isso. Com a chegada em nossas vidas da tecnologia de celulares supermodernos, também tivemos o surgimento e o crescimento em massa de transportes por aplicativos. Estes também chegaram em Bento Gonçalves e têm crescido consideravelmente. Para que tenhamos segurança nesses trabalhos oferecidos, para que tenhamos equilíbrio entre as classes de motoristas que conduzem os carros que transportam a nossa comunidade, precisamos regrar e manter tudo sob controle pelo poder público de nossa cidade. O Poder Executivo de Bento Gonçalves logo apresentará para nós, para a Câmara e para toda a população, uma lei que regulamentará os serviços de transportes por aplicativo. Para contribuir com isso, com a construção dessa lei, para dar espaço a todos opinarem e se declararem sobre esse tipo de serviço, tão importante que impacta na vida de muitas famílias de Bento Gonçalves, criamos uma frente parlamentar. E pedimos essa audiência pública. Contatamos com os secretários do município, com muitos motoristas de todas as classes, em reuniões e de 1 a 1, para que hoje pudéssemos estarmos aqui unidos, discutindo o futuro desse assunto, em um debate aberto, respeitoso e facultativo a todos nós. Para que a gente possa fazer esse debate, esse grande debate, com regras, eu gostaria de comunicar a todos os presentes que os vereadores terão um espaço de 3 minutos para se pronunciar. 5 minutos os secretários que vão ajudar na construção dessa lei. Conforme o artigo 175 do Regimento Interno da Casa, da Câmara de Vereadores, é permitido a qualquer pessoa assistir sessões públicas na Câmara e manter-se em absoluto silêncio, inclusive desligando o telefone móvel. Solicitamos a gentileza para que nenhuma pessoa bata palmas após manifestações, sejam a favor ou contra, bem como ninguém manifeste nas galerias se não for dada a palavra a essa pessoa. As pessoas que se portarem de modo inconveniente serão compelidas a sair imediatamente das dependências da Câmara. Salientamos que, em casos reiterados de inconvenientes, a presidência da Frente Parlamentar poderá determinar que as galerias sejam todas ou parcialmente evacuadas, bem como suspender a audiência pública, até que o problema seja sanado. A todos que quiserem se manifestar, os motoristas, sejam eles de táxi ou de aplicativo, devem fazer sua inscrição e terão um espaço de 5 minutos. Gostaria de agradecer a presença, então, dos vereadores, colegas de trabalho, Volney Cristófoli, Neri Mazoquim, Anderson Zanella, Valdecir Marini, Agostinho Brum, Agostinho Petroli, o Elvio de Lima, o Tonieto, o Gustavo Esperotto e o Moacir Caverini. Muito obrigado por vocês fazerem, o Sidney da Silva também, o Cid. Muito obrigado por vocês se fazerem presente hoje. Então, de pronto, gostaria de passar a palavra para o vice-presidente da Frente Parlamentar, o vereador Rafael Pascoaloto, para que faça o seu pronunciamento.
Eu serei muito breve no meu pronunciamento, porque eu quero realmente ouvir ambas as partes aqui nesta noite. E de imediato eu saúdo todas as autoridades já mencionadas no protocolo. Em nome do secretário Enio de Pares, eu cumprimento a todos os secretários, adjuntos, bem como todos os membros do Executivo. E dizer somente que, mais uma vez, esta casa cumpre o seu papel no propósito de ouvir a comunidade. A grande representação da população bento-gonçalvense está nesta casa, não está na prefeitura. O prefeito, ele é um prefeito de todos. Aqui na Casa Legislativa, não. Existe o vereador que é desse segmento, o outro que é daquele, vereador Anderson. Então, o nosso papel de estarmos aqui é ouvir, sempre salientando o seguinte, que a política, é o que eu sempre falo, é os interesses da maioria sem tirar os direitos da minoria. Isso, para mim, é o que define política. Os interesses da maioria sem tirar os direitos da minoria. Não pode um município ele sofrer em virtude de poucos. Então, nós estamos aqui para ouvir as partes. A sociedade vai mudando e, por isso, as suas leis elas vão mudando. Dias desses, nós estávamos aqui, também com o secretário Silvio, debatendo a questão dos food truck, que é algo que era novo, até então nós não tínhamos, veio dos Estados Unidos e tem que regular. Mas sempre salientando isso, o município é de todos, e por isso nós necessitamos ouvir a todos, para que a lei possa ser a mais justa possível, a mais igualitária, e ouvindo um lado no que pode ceder no que lhe é possível, o outro no que lhe é cabível. Eu creio que tem tudo para, na temperança e na sobriedade, nós termos uma excelente audiência pública e, posteriormente, uma excelente lei que será elaborada pelo Executivo. Uma boa noite para todos nós. Obrigado. Obrigado, colega Rafael Pascoaloto. Passo a palavra para o Idazir, vereador Idazir, para que faça também, dê o seu recado. Boa noite a todos. Também serei breve, né? Eu estou aqui mais para ouvir, a intenção é essa, é ouvir a todos, né? Este é o local onde todos devem se manifestar, e isso é muito importante, porque quando nós estamos falando de criação de uma lei, nada melhor do que ouvir as partes mais interessadas nisso. Então, a gente está aqui para ouvir. Bem-vindo a todos, né? E uma boa audiência a todos. Obrigado, Ida. Passo a palavra agora para o secretário Silvio Pazin, secretário de Desenvolvimento Econômico, para que dê o seu recado. E depois, posteriormente, também, se quiser, no final das declarações, também falar um pouco sobre a lei que posteriormente será montada, para que as pessoas interessadas estejam já sabendo como será o andamento, será novamente lhe dado a palavra. Boa noite a todos. Mais um prazer, uma satisfação de estar aqui, construindo o regramento de profissões e construindo uma economia muito mais forte e mais desenvolvida para o nosso município. E eu acho que nós só podemos avançar em todas essas questões sociais e essas questões pontuais e também questões democráticas desta forma, ouvindo todas as partes e entendendo cada um dentro dos seus pontos. Então, a nossa presença aqui e tudo que nós vamos ouvir será com certeza absolutamente positivo para a construção de uma boa lei. E quero dizer para vocês que ela poderá ser uma das leis pioneiras em termos de país. Nós temos algumas emendas por aí, algumas coisas, e como país, eu quero dizer para vocês que existe um país só no mundo que é a Finlândia. É a única que tem lei sobre estas questões do aplicativo.
No Brasil existe uma normativa, mas não existe uma legislação federal. Então, eu acho que nós podemos criar aqui, sim, um ambiente muito positivo de intersecção entre todos os participantes, tanto do aplicativo quanto do transporte tradicional. Eu acho que esta casa é a casa especial para isso. E nós, com certeza, estaremos aqui ajudando a construir e ouvindo a cada um, e dentro das possibilidades será feito aquilo que é possível. Agradeço ao presidente pela comissão, né, e a esta casa, aos vereadores que aqui se fazem presente, que isso é muito importante, um número expressivo de vereadores dentro de uma audiência pública, isso fortalece, e ao mesmo tempo que fortalece, nos remete a uma maior responsabilidade naquilo que nós vamos criar, porque o que nós estamos criando é algo que permanece, que nós saímos e a lei permanece. Então, meu muito obrigado a todos, e que nós tenhamos uma boa e tranquila sessão, e que nós possamos realmente discutirmos aquilo que é para o bem da nossa comunidade. E eu acho que a nossa comunidade toda merece. Todos os nossos 117 mil habitantes merecem o bom trabalho que todos vocês fazem. Muito obrigado. Obrigado, secretário Silvio. De pronto passo a palavra para o senhor Amarildo Locatelli, secretário de Mobilidade Urbana de Bento Gonçalves, para que também faça a sua declaração. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Eduardo Veríssimo, que está presidindo esta sessão aí, aos demais colegas vereadores Idazir e Rafael, que fazem parte também dessa comissão. Cumprimentar os demais vereadores presentes aí. Em nome do meu colega secretário Silvio Pazin, quero cumprimentar os demais secretários presentes aí nessa noite. Quero cumprimentar aqui também o presidente Daniel Redante, que representa a classe dos táxis aí. Em nome dele, cumprimentar a todos os motoristas de táxis que estão presentes essa noite aí. Também quero cumprimentar aqui o meu secretário adjunto, que também faz parte aí, o Márcio, aí, que nos acompanha aí. E o Alex, que é nosso funcionário lá de carreira, lá da Secretaria da Mobilidade Urbana, que é o responsável lá pelo departamento lá dos táxis, das vans, dos escolares, enfim, ele que é o nosso funcionário responsável lá da categoria aí dos taxistas. Cumprimentar a imprensa, aos demais também presentes aí. Só vou fazer um pequeno relato aí de como a nossa secretaria é a secretaria responsável hoje pela concessão aí, pela permissão dos táxis. Hoje nós temos 91 táxis no município, distribuídos em 29 pontos, né, com 161 motoristas cadastrados. Então, a secretaria hoje, ela faz a vistoria, que é anual dos equipamentos, ela faz a aferição também, e ela faz um recadastro anual dos motoristas, onde a gente cobra um alvará de motorista autônomo, alvará de folha corrida, atestado de antecedentes criminais, certidão para fins gerais, civil e criminal. Então, a secretaria hoje ela é responsável para esta função que trata do assunto dos táxis. Mas hoje, então, nós, nesta noite, aqui nesta audiência, a gente vem tratar de um assunto também que está aí há dias já e há meses aí, que é a questão do aplicativo, aí dessa plataforma nova aí que tá em vigor aí. Então, a gente está aí para colaborar, mais para ouvir, como vocês falaram aí também. A gente está mais para ouvir aí e colaborar também a nossa secretaria lá nessa montagem dessa nova lei aí, secretário, que o senhor é responsável pela montagem dessa lei. Então, nós, da secretaria, a gente se coloca à disposição aí para ouvir também, para ajudar aí também a colaborar nessa nossa etapa aí. Então, agradecer a todos aí e desejar aí uma boa audiência pública a todos. Muito obrigado. Obrigado, secretário Amarildo.
Vou passar a palavra agora ao vereador, também membro efetivo da Frente Parlamentar, que propôs essa audiência, o vereador Gustavo Esperotto. Uma boa noite a todos, minha saudação ao presidente Eduardo Veríssimo, às autoridades já mencionadas no protocolo, a minha saudação aos taxistas, aos motoristas de aplicativos, a todos os meus colegas vereadores. Acho que a grande função aqui da audiência pública, e tenho sido bem claro quando fui procurado por pessoas em relação a isso, a nossa função aqui é ouvir. A função da audiência pública é ouvir as pessoas, é aqui na Casa do Povo. E é isso que a gente está aqui, para ouvir ambos os lados, né? E, como falou o secretário Silvio, chegar a um denominador comum que fique bom para o município, para a população em geral e para ambos os lados. Acho que é isso. Já deixo aqui ao presidente pedindo a minha licença de me ausentar um pouco antes do término da audiência, por compromissos já assumidos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Gustavo. Agora eu passo a palavra aos vereadores inscritos pelo tempo máximo de 3 minutos. O primeiro vereador, pela ordem de inscrição, foi o vereador Anderson Zanella. Onde é que está aqui o do Anderson? Que não tem o nome dele aqui. Qual aqui? Não? Aí. Boa noite, senhor presidente, autoridades aqui já nominadas, integrantes da mesa, as classes aqui representadas. É chegado um momento em que, com a evolução da tecnologia e com a evolução dos equipamentos, vão surgindo novidades e vão surgindo formas de atuação que nem nós esperávamos que elas acontecessem com tanta rapidez, e elas acontecem e elas vão chegando até o nosso município do interior do Rio Grande do Sul. Achávamos que isso demoraria a chegar no nosso interior, mas chegou. Então, acho que nada mais do que oportuno e importante a gente aproveitar esse espaço de debate, ouvir ambas as partes, ouvir todos os lados, para que a gente possa continuar vivendo em harmonia, para que a gente possa continuar trabalhando em harmonia, para que todos se sintam prestigiados dentro de um debate construtivo, onde vem a regrar as leis e as regras para nós trabalharmos dentro do âmbito do nosso município. É importante que a gente construa isso com muito diálogo, com muita franqueza, sempre dentro de um respeito muito grande, porque nós vamos continuar convivendo aqui o resto das nossas vidas, ou grande parte das nossas vidas, e precisamos ter em nosso ambiente social um ambiente de harmonia. Me coloco, senhor presidente, à disposição dessa frente parlamentar e de todas as entidades aqui representadas para avançarmos no debate, para avançarmos na construção do bem de todos. Dessa forma, eu tenho a plena convicção que nós estaremos, sim, secretário Silva, fazendo história, contribuindo para que outros municípios também possam vir seguir nosso trabalho como exemplo. Quero também aqui, presidente, pedir licença ao senhor, que tem, por compromissos já assumidos, eu e o vereador Marini temos outras reuniões, mas, de toda forma, estaremos aqui para continuar esse debate e construir, junto com todas as entidades, e o que essa frente parlamentar tirar de produtivo para que a gente construa o melhor para todos. Obrigado, vereador Anderson Zanella. Seguindo, então, a ordem, o vereador Neri Mazzoquin, para dar a sua palavra. Boa noite a todos. Senhor presidente Eduardo, cumprimentar toda a mesa já nominada, cumprimentar os senhores vereadores aqui presentes, aos nossos taxistas, as pessoas dos Uber também, dos aplicativos, e dizer assim, que essa casa é uma casa legislativa.
E nós estamos aqui para legislar, para fazer regras. E se fizer regras para o bem-estar de todos, tanto do lado do Uber como do lado dos taxistas, nós faremos. E tem que ser bem rígido em certas situações. Eu acho que se há irregularidade, tem que ser aplicada a lei. Eu acho que não tem o porquê deixar, digamos, Uber funcionando sem pagar impostos. Eu acho que o correto é todo mundo pagar a parte dele. Nas suas proporções, com certeza, mas pagar a parte dele. Então, eu acredito que fazendo uma lei adequada, tanto para os Ubers como para os taxistas, nós teremos um entendimento e essa casa, com certeza, vai ouvir as duas partes. Então, nós estamos aqui mais para ouvir hoje do que para debater. E, com certeza, construir essa lei juntamente com o Executivo e, logo ali adiante, aprovar essa lei, se for possível. Porque, pelo que eu entendo hoje também, a lei federal não está regulamentada. Então, a gente tem que buscar essa regulamentação também, para fazer uma lei adequada e, quem sabe, saia desse município a primeira lei regulamentar do país. Que isso seria uma boa iniciativa e seria uma honra Bento Gonçalves conseguir fazer mais uma lei para dar exemplo a esse país e a outras cidades do Brasil. Era isso por hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Neri. Gostaria de passar a palavra agora para o vereador Elvio de Lima. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar senhores vereadores, cumprimentar a mesa, senhores secretários, a autoridade, a imprensa, os profissionais, taxistas dos aplicativos. E conforme foi falado, né, a gente vai ser repetitivo, porque é uma situação bem delicada, onde que nós temos que analisar, temos que avaliar, e a gente está aqui hoje para ouvir os dois lados, né, para poder nós ter um conhecimento um pouco melhor, para que a nossa comunidade seja bem atendida pelos profissionais que aí estão. Eu quero parabenizar a categoria dos taxistas, que é uma categoria muito unida, né, que estão aí junto aí, para poder passar as informações, entrar nesse debate, e também o pessoal dos aplicativos aí que estão presentes aí. Eu acho que quero parabenizar a frente parlamentar por esse momento e ter feito essa audiência aqui para que nós possamos aí tirar muitas dúvidas aí, porque nós vereadores que nós vamos vai entrar em votação para que nós possamos votar essa lei e a gente tem que saber, tem que ter conhecimento ouvindo ambas as partes. Então, quero dizer que hoje é um momento muito importante dentro dessa categoria aí de transporte público ao nosso cidadão de Bento Gonçalves. Então, parabenizo aí a mesa, parabenizo todos os profissionais aí de transporte do nosso cidadão de Bento Gonçalves. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, vereador Elvio. Gostaria de passar a palavra ao vereador Moacir Camerini. Eu quero deixar meu boa noite a todos presentes e parabenizar ao grupo dos vereadores que propiciou essa frente parlamentar, embora não tenha sido convidado, mas fiz questão de participar hoje aqui. É um pouco difícil vir aqui se manifestar sem termos propriamente dito a lei. É importante que se faça novamente depois essas audiências públicas quando tivermos a lei que o prefeito fizer para que nós possamos adequá-la ou se quer sugerir mudanças ou aprová-la, quiçá, se estiver tudo de acordo. Mas eu ouvi alguns vereadores falando em fazer história. Tomara que essa história seja positiva para ambos os lados, porque transporte público, nós temos aí um grande debate para fazer na cidade, e nós podemos começar falando também sobre o transporte coletivo, os aumentos das passagens que tiveram recentemente, se é justo ou não. Nós podemos falar também das situações que ainda acredito que com os taxistas não está totalmente sanada ainda, a questão das licitações, daquele processo todo. Então, no meu ponto de vista, não podemos aqui fazer injustiças, nós temos que trabalhar essas questões também. Chegou o Uber. Com certeza, nós não somos uma ilha, nós somos uma cidade do mundo, do Brasil, e aqui também tem. Né? Só que, claro, nós temos que ver bem essa questão, como será essa regulamentação, até para que não prejudique os que fazem esse tipo de situação, como outro vereador falou também, que paguem seus impostos também, que sejam legalizados,
né, que não fique na informalidade, porque é muito difícil nós termos aí regras para um grupo e para outros não. Né? Para uns tem que ter tudo alvará, tudo certinho, e para outros não. Então, no meu entendimento, eu não quero puxar para lado nenhum, até porque não temos a lei para dizer o que vai acontecer a partir dessa legislação. E fica difícil mesmo falar o que vai vir por parte do prefeito. Tomara que venha coisa boa para a cidade. Né? Eu estou aqui para defender os interesses da cidade. E não tenho procuração para defender nem os que fazem esse transporte por aplicativos, nem os taxistas. Visitei alguns moradores, alguns taxistas hoje também, pedindo algumas informações. Tentei falar com pessoas, mas não conheço ninguém que faz transporte de Uber em Bento, ninguém me procurou também. E para entender bem a situação, porque aqui depois nós teremos que votar. Né? Ouvir é importante, com certeza é importante, mas nós teremos que votar depois. E esperamos que a gente vote pela melhor forma, que a gente... E a audiência pública, vereador Pascoaloto, é o caminho. É ouvir para depois podermos emitir o nosso parecer, podermos... Né? Mas esperamos que seja feito com muita calma e muita paciência essa lei, porque, como bem falou outro vereador, não temos lei federal ainda e podemos estar cometendo algum equívoco, então temos que ir com bem calma e fazer as coisas bem certas, seria isso. Obrigado, vereador Camerini. O último vereador inscrito para falar é o vereador Volney Cristófoli. Muito boa noite a todos. Quero saudar o presidente dessa frente parlamentar. Ao saudá-lo, saúdo todas as autoridades já mencionadas aqui no protocolo. Saúdo as senhoras e senhores presentes no plenário nessa noite. A audiência pública, ela tem, vereador Pascoaloto, a finalidade de não discutir nem de decidir, mas de ouvir. E é por isso que estamos aqui hoje. Os vereadores também não têm todo o conhecimento da legislação sobre esse assunto que é da audiência pública, mas é por isso que estamos aqui hoje para ouvir e tentar juntos construir o melhor caminho para que todos saiam fortalecidos e que ninguém saia perdendo ou desgastado. Então, acho que é importante ouvir a todos com muita tranquilidade e buscar sempre o melhor caminho para que todos nós saímos fortalecidos. Obrigado, colega Volney. Então, de pronto, passamos à manifestação das principais declarações dessa noite, que são as pessoas que prestam o serviço da nossa cidade como motorista, seja ele de táxi ou seja ele com aplicativo. Essas pessoas terão um tempo determinado pela comissão de 5 minutos. Agora, no entanto, temos 11 pessoas inscritas até agora para falar. Se alguém mais tiver vontade de se manifestar, precisa fazer a inscrição com a minha assessoria, com a assessoria dos vereadores da frente que está ali. E se alguém tiver alguma pergunta a ser feita para o secretário, enfim, que tem alguma dúvida e não queira se manifestar, essa também pode ser feita por escrito com o pessoal e será passada e lida por nós. Porém, na pergunta, deve deixar claro o nome e a quem representa, ou o bairro, pelo menos, para que a gente tenha ciência. Porque ao final dessa audiência, como das outras que fizemos, faremos um grande relatório, onde entregaremos ao secretário Pazin esse relatório formalmente, ao secretário Amarildo e também ao prefeito Pazin, perante a toda a imprensa, entregaremos esse relatório para que ele leve em consideração todas as declarações dadas aqui de ambas as classes, para que seja formatada essa lei, realmente atendendo e dando confiabilidade a todos, que essa lei esteja em pauta no futuro. Então, eu vou chamar o primeiro inscrito, ele representa os taxistas, é o Wagner Vieira Pinto. Pode tomar a tribuna e, consecutivamente, a palavra.
Boa noite aos nobres vereadores, à bancada, aos taxistas e aos motoristas de aplicativo. Gostaria de começar aqui o meu discurso, digamos assim, falando em irregularidades. Esse transporte por aplicativos, que hoje chegou em Bento Gonçalves e está assustando a categoria dos taxistas, esse transporte, ele é ilegal. Vou lhe dar os motivos da ilegalidade. O artigo 231 do CTB diz que é irregular qualquer tipo de transporte remunerado de passageiros por veículo automotor que não tenha a autorização do poder público, e esse veículo deve ter a placa vermelha. Esse transporte que hoje essa empresa multinacional trouxe para a nossa cidade, para o Estado e para o Brasil, ele é totalmente clandestino e deve ser tratado como tal. Não podemos aqui, o poder público, dar a anuência dessa irregularidade. O artigo 175 da Constituição Federal diz que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão, sempre através de licitação a prestação de serviço público. Os taxistas são regulamentados. Existe a lei 12.468, que é a lei da Dilma, de 2014, que ela regulamenta essa profissão. E ela deve ser tratada com respeito e com todo, o apreço do poder público. O que mais eu tenho a dizer a vocês? Essa empresa, ela chegou no país vendendo a imagem de inovação. Ela não trouxe inovação nenhuma. Aplicativos que ligam passageiros ao automóvel legal, que é o táxi, já existem. Então, eles não trazem nenhuma inovação. Outra coisa, eles alegam que estão abrindo um campo de trabalho. Eles não abrem um novo campo de trabalho. O que eles fazem? Eles subtraem uma demanda que já existe, que são os passageiros que chamam o táxi. Eles pegam essa demanda, rateiam entre um número que não existe, nós não temos um controle sobre eles, enquanto não há uma regulamentação, rateiam esse número de passageiros entre táxis e os aplicativos. Isso acaba ocasionando uma depreciação da frota, tanto da frota dos táxis e dos motoristas por aplicativo. Então, apesar do que eles alegam, esse serviço, ele não é um serviço privado, ele é um serviço público. E sendo público, ele deve passar por regras do poder público. Meu muito obrigado e agradeço a todos. Pessoal, eu vou pedir que não batam palmas, tá? É uma regra que vale para todos, tá bom? Eu li antes as regras, eu vou pedir para vocês que, por favor, se mantenham sobre todas as declarações, sem manifestações, por favor. Eu gostaria também, para representar a classe dos taxistas, chamar o senhor Elton Damião para que faça seu depoimento na tribuna. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, aos meus colegas taxistas, irmãos de profissão, aos motoristas de aplicativo, boa noite, ao nosso presidente Eduardo Passini e a todas as autoridades aqui presentes. Senhor presidente, nós taxistas estamos aqui nessa audiência pública e gostaríamos de aproveitar a oportunidade para pedir a urgência na regulamentação do serviço de transporte
remunerado de passageiro por aplicativo, que se criou em nossa cidade de uma forma clandestina. Para nós taxistas, estar presente aqui hoje é uma vitória sem sombra de dúvida. Porque essa casa através dessa audiência pública, resolve discutir uma questão que hoje afeta diretamente o transporte individual de passageiro, de Bento Gonçalves. Essa casa traz para cá esse debate, para que haja e que possa avançar no entendimento entre o Poder Legislativo, Poder Executivo, entre os taxistas, entre os motoristas de aplicativo e a todos aqui presentes, a regulamentação do serviço individual remunerado de passageiro por aplicativo, respeitando o trabalhador legalizado do nosso município, respeitando o brasileiro que paga seus impostos em dias, respeitando aqueles profissionais que têm a sua permissão de táxi autorizada pelo poder público. Senhor presidente, vereadores e autoridades aqui presentes, quero lembrar os senhores que Bento Gonçalves tem 91 táxis. Como é que chegou a 91 táxis e não a 200, 300 táxis? É que sempre existiu leis e regras a serem cumpridas. O poder público, através de estudo, entende que 91 táxis é o número suficiente para atender uma população de 117 mil habitantes. E quero ressaltar que o poder público levou 100 anos para autorizar que o município de Bento Gonçalves tivesse esse número de 91 táxis. Essa empresa americana de aplicativo, a Uber, entra em Bento Gonçalves sem respeitar leis, de uma forma desrespeitosa, atuando de uma forma também clandestina. Clandestina, sim, porque não há uma regulamentação ainda. E apenas em 6 meses, tem mais de 200 veículos, 300 veículos, ninguém sabe esse número exato, particulares, prestando o mesmo serviço do táxi. Só mudou o nome, porque o serviço é o mesmo. Então, venho humildemente chamar a atenção do Poder Executivo, do Poder Legislativo e as demais autoridades aqui presentes, para a importância de limitar o número de veículos que irão prestar esse serviço de transporte individual remunerado de passageiro por aplicativo, para que haja uma concorrência humana, homogênea, justa, leal entre as duas categorias, porque do jeito que está, não dá. Essas empresas de aplicativo, que, na minha opinião, são empresas de transporte, elas promovem uma concorrência desleal, desumana, massacrando a classe dos taxistas que são devidamente regulamentados pelo poder público. Essa empresa norte-americana explora seus motoristas de aplicativo, cobrando uma porcentagem de 25% sobre o seu serviço prestado. E o pior disso, que esses 25% que essa empresa cobra desses motoristas de aplicativo, vai para fora do nosso país, vai para fora do nosso Brasil. Então, para finalizar, eu quero dizer, o verdadeiro líder não é aquele que dá tudo aquilo que o povo quer. O verdadeiro líder é aquele que dá aquilo que o povo precisa. Meu muito obrigado. Obrigado, Elton. Obrigado pelo respeito a todo o plenário. Eu sei que é difícil, a gente quer se manifestar, mas se nós mantermos para um, mantemos a todos. Gostaria também de chamar mais um taxista representando a classe, o senhor Tadeu Zanesco.
Boa noite a todos, aos vereadores, aos secretários, taxistas e motoristas de aplicativo. Bom, eu entendo que com o que o Wagner falou, não precisaria mais fazer mais leis. Já temos leis estaduais, federais, e que não são aplicadas. Então, no meu entendimento, já temos leis. Temos que esperar a regulamentação que vem a nível federal. Mas, dando sequência, eu vou sugerir umas ideias, então, né, para regulamentação, depois do serviço por aplicativo, entendeu? Na nossa cidade de Bento Gonçalves. Então, cadastro dos motoristas. Então, CNH, que exerce função remunerada, cadastro dos motoristas na Secretaria de Transportes, carteira de identificação com foto, entendeu? Para o condutor privado, folha corrida negativa, com menos de um mês, atestado de antecedentes policiais, atestado de distribuição criminal, entendeu? Atestado fornecido por profissional habilitado que não é portador de moléstia infecto-contagiosa e nem enfermidade que o inabilite para o exercício da profissão. E SSQN semestral, no valor de 4,5 URMs, por um motorista. Certificado de formação profissional de condutor de transporte por aplicativo, entendeu? O que mais? E certidão de débitos estadual, municipal e federal. Então, do cadastro dos veículos, o que a gente sugere? Não possuir identificação, um veículo por CPF e estar sendo conduzido pelo proprietário do veículo, porque senão está cadastrado um veículo, chega um motorista, chega um outro, a gente não sabe quem é, entendeu? Vistoria semestral, para que a Secretaria de Transportes tenha mais controle da frota, do aplicativo, para ver quem entra, quem sai, certo? Somente poderão prestar serviços de transporte individual privado de passageiros por aplicativo veículos cadastrados no município de Bento Gonçalves. Por quê? Porque senão não tem controle. Vai ter problema entre oferta e demanda. Vai ter muito mais oferta de serviço do que demanda de corridas, né? E aí, vem pessoal de fora, que não paga nenhum tributo aqui em Bento, IPVA e outros que poderão ser criados, né? E vem aqui, trabalha, pega o dinheirinho e vai embora. Maravilha. E nós estamos aqui, há 100 e poucos anos, fazendo o quê? Se olhando. Então, é isso aí. Então, assim, o que mais motoristas de aplicativo não podem utilizar? Tá? Pontos de parada e estacionamento. Utilizar vaga de ponto de táxi ou transporte coletivo no município de Bento Gonçalves. Atender chamado fora da plataforma do aplicativo. Atender na plataforma do aplicativo. Não preciso citar quais outros aqui, né? Outras considerações gerais também importantes, que é preciso citá-las hoje. O número de autorizações no município para o serviço privado individual de passageiros não poderá exceder o número de táxis no município, para ter um controle, uma sobrevivência de todos. Não é só nossa. Os aplicativos também precisam. Não vai ter cliente, porque a demanda ela é inelástica. Tem 115 mil habitantes, nem todos vão usar o transporte individual. Vai ser lá uma porcentagem, e ela não sofre variação muito grande, ela é muito pouca ao longo do tempo. O veículo deverá, então, para regulamentar, para que tenha valor essa lei, o veículo deverá operar com placas de fundo vermelho e letras brancas. Assim, estará legalizado hoje, em Bento Gonçalves. Então, assim, quem tem o poder de fiscalização é o município, não é o aplicativo. O aplicativo é a empresa que visa lucro,
Quem tem esse poder é o município, através das suas secretarias. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Eu gostaria de salientar que a ordem de chamada aqui é por ordem de inscrição, tá? Então, conforme foram inscritos, as pessoas se inscreveram, estão sendo chamadas. Então, agora, aqui está inscrito apenas como usuário o senhor Jairo Camargo. Pode ocupar a tribuna para a sua explanação. Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer aí, vim contribuir, agradecer aí a oportunidade, cumprimentar o presidente e os demais que já foram citados. Eu venho aqui como usuário dos aplicativos e venho contribuir como usuário de táxi, tá? Eu fui convidado por um taxista, sim, porém, como eu tenho uma experiência de estrada, né, e ele me comentou sobre o projeto que vão desenvolver, e esse debate, essa audiência pública, é para desenvolver um projeto, e ela, como não é como as outras cidades, que fizeram um projeto e depois debateram. Então, aqui está sendo debatido para poder fazer o projeto. Aí ele me pediu, né, essa gentileza, se eu poderia contribuir, mostrando a visão de usuário de táxi e mostrando a visão de usuário de aplicativo. Então, o que eu vou falar aqui é para vocês pensarem, né? O serviço de táxi, ele é um serviço que já existe há muitos anos em todas as cidades do Brasil. Eu acho que é de conhecimento de todos já isso aí. Essa novidade eu acho que teve fez um comentário que a tecnologia no táxi, né, já existe há mais de 3 anos, eu mesmo sou usuário, já não aqui na região sul, né, mas na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, aí, já existe mais de 3 anos e eu sou usuário desses aplicativos que ligam o passageiro ao taxista. Porém, quando surgiu a outra plataforma que faz esse transporte que eles chamam de privado de passageiro, obviamente que eu também fui experimentar. Como usuário, como qualquer produto no mercado, quando chega uma novidade, você tem que experimentar para poder dizer se é boa ou se é ruim, né? Então, eu vou trazer a minha experiência utilizando essa plataforma. Primeiramente, eu gostaria de dizer assim que eu vou levar 3 pontos negativos, tá? Que ocorreram comigo, tá? E foram minhas experiências. Eu vou deixar só aqui a minha contribuição. Primeiro, tive alguns casos de valores que eu pagava em diversas cidades, tá? Que eu pagava, inclusive, aqui em Bento também, que eu pagava de um deslocamento para o mesmo local, pagava um valor, e, hora ou outra, eu pagava um valor bem acima do que eu estava lá da primeira vez. Outra situação é a questão dos carros e motoristas. Já peguei situação onde eu chamei um motorista e veio outro. Então, eu estava usando a plataforma de uma outra pessoa. Da mesma forma, o carro. Chamava um carro, porque hoje eu entendo, em algumas cidades eu não utilizo mais, tá, essa plataforma, justamente por isso. Eu não sei, os motoristas eles se perdem, eu não sei qual carro que vai vir, eu vou ter que ficar olhando na placa dos veículos, isso é uma situação muito ruim. Então, uma sugestão que eu deixo aqui para vocês é pensar em identificar, se o projeto passar, né, em vocês colocar uma identificação nos carros, porque é muito difícil para o usuário ficar ali, né, embora o aplicativo ele seja bem dinâmico, tá, não posso negar isso aí, a gente acompanha pelo GPS, mas às vezes o motorista passa por nós e não nos enxerga. Vai embora, dá a volta e cancela a chamada. Eu já perdi compromissos e isso me frustrou bastante. Então, a Bento, como uma cidade turística, talvez não tenha muito negócio, mas enfim, é muito ruim para o usuário estar esperando no horário lá e depois ficar
na mão, né? E com os táxis aqui, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema, sempre fui bem atendido. Então, é só essas contribuições que eu gostaria de deixar para vocês. A questão de insegurança, porque eu chamo uma pessoa e vem outra, chamo um carro e vem outro. Gostaria que vocês prestassem bem atenção na questão da identificação e nisso aí, porque isso é o que é muito importante para a segurança de quem é usuário desses aplicativos. Muito obrigado. Obrigado, Jairo. Gostaria também agora de chamar um usuário da plataforma, então, de um aplicativo, Graziela da Silva Zimanski. Pode tomar a tribuna, por favor. Boa noite, senhores vereadores, senhores secretários, ao grupo de usuários da plataforma, ao grupo de taxistas, à imprensa e todos aqueles que estão nos assistindo. Meu nome é Graziela da Silva Zimanski. Eu vou falar sobre a utilização dos aplicativos de transporte na visão de usuário, mas eu também sou motorista autônomo e uso as plataformas digitais, tá? Hoje, com a evolução da tecnologia, não há mais possibilidade de negar ela a todos os ramos de negócio. A utilização das plataformas para a captação de clientes também deve ser vista como uma plataforma para dar segurança a todos que a utilizam. Ela traz segurança tanto para o usuário quanto para o motorista e a população em modo geral. Para o usuário, a segurança é reconhecida em saber previamente o nome do motorista, a placa do veículo, o modelo do veículo, os possíveis trajetos, tempo de percurso e, principalmente, a previsão de quanto vai lhe custar essa viagem. O fato do cliente saber com antecedência o valor de sua viagem ajuda hoje ao cliente tomar as decisões e, principalmente, ajuda aos motoristas captar clientes pelos valores serem mais claros. Os downloads desses aplicativos são fáceis de fazer, porque são disponíveis em várias plataformas. Após o download, o usuário abre o aplicativo e, então, é iniciado o cadastramento, que exige número de CPF do usuário, número de telefone e e-mail. Após o cadastro do aplicativo, já tem a opção de pagamento em dinheiro de forma automática, mas também, se o cliente tiver interesse, ele pode incluir mais de um cartão, tanto de crédito como de débito. Bem também como o PayPal, para poder ter a comodidade de pagar de forma posterior, sem acréscimo ao valor da corrida. Essas formas de pagamento em cartão traz segurança, porque diminui a quantidade de valor em espécime circulando, que diminui o interesse de assaltos nos usuários de aplicativos. O usuário também pode fazer a avaliação do motorista, que é um ponto muito importante. Essa função, que foi criada pelos aplicativos, e ajuda o usuário a poder expressar a sua opinião pelo serviço recebido e obter um atendimento cada vez melhor. Então, o usuário ele pode avaliar o cliente, o motorista, ele pode enviar mensagens, né, falando sobre sua avaliação para o motorista. Então, quando o usuário chama um motorista, ele já tem ali, já aparece para ele a avaliação daquele motorista. Se tiver reclamações, ele também consegue verificar. E se tiver elogios, também ele consegue verificar. Então, ele tem a opção de cancelar, se ele não gostar, né, do que tem ali. E ele pode optar por receber esse motorista.
com mais segurança e, assim, maior satisfação. Com o uso do aplicativo, o usuário deixa de ser um simples passageiro e ele torna-se um cliente com voz ativa no transporte individual. Uma outra coisa que eu acabei não lembrando de colocar, que também vai o nome do usuário, tá? Quando ele faz o cadastro, vai a foto também. E, da mesma forma, para o motorista, tá? Tem a foto do motorista, que vai aparecer para o usuário, para ele poder identificar o veículo, tudo, né, dessa forma. Eu agradeço. Boa noite. Obrigado, Graziela. Passo, então, a palavra também ao usuário da plataforma Arlete de Césaro. Pode tomar, então, a tribuna para fazer seu depoimento. Boa noite, senhores vereadores, secretários, colegas e demais presentes. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a forma de cadastro do motorista. Estou aqui representando os motoristas de plataformas de Bento Gonçalves. Inicialmente, para se capacitar a ser motorista através da plataforma, o cidadão necessita ser regularmente habilitado e ter em sua habilitação a descrição de exerce função remunerada. Tá? Bem, também é preciso estar regularizado com o veículo, quanto à documentação do mesmo, que esteja em dia. Acessando o aplicativo da plataforma, para fazer o cadastro, o motorista precisa cadastrar este documento de veículo e também a sua habilitação. Mas a autorização não sai instantaneamente. Esses dados, todos coletados, vão para o sistema da plataforma e eles fazem uma avaliação, inclusive verificando antecedentes criminais do possível motorista. Tá? Só após toda essa avaliação ser aprovada, ela é autorizada a começar a trabalhar como motorista de plataforma. Bem, essa verificação pode levar horas ou pode levar dias. Além disso, é disponibilizado um vídeo no próprio aplicativo, como forma de treinamento, tá? Com dicas de boa conduta para atendimento ao passageiro. E a mesma apresentação, ela é feita uma vez por semana na nossa cidade, onde agentes de informações da empresa vêm para treinar os possíveis novos motoristas. Tá? E tirar dúvidas também. Após o início das atividades, o motorista continua sendo monitorado junto ao percurso de suas chamadas atendidas e a avaliação que cada passageiro faz do motorista, que é o que a nossa colega Graziela falou. Também é solicitada uma avaliação do motorista em relação ao passageiro. O passageiro também é avaliado. Por quê? Porque da mesma forma como podemos ter motoristas ruins, que é a avaliação do passageiro quanto ao motorista, podemos ter passageiros ruins que não querem cumprir com o pagamento esperado ou acabam gerando situações inconvenientes também. Tá? Desta forma, o serviço oferecido à população acaba trazendo bastante segurança e satisfação aos usuários. Isso a gente ouve muito nos clientes que a gente acaba atendendo. Era isso. Muito obrigada. Obrigado eu, Arlete. Gostaria de chamar agora mais um usuário da Partido Novo, Marcelo Fleck Carraro, desculpa.
Primeiramente, boa noite. Meu nome é Marcelo Carraro, sou filiado ao Partido Novo e venho aqui falar como usuário quase que diário do aplicativo do Uber. Também dos táxis, eventualmente. Primeiramente, quero dizer que compartilho da insatisfação dos taxistas que se sentem prejudicados pelo sistema que aí está, cheio de regulamentações, de obrigações, sem ter praticamente nenhuma contrapartida da prefeitura. E estão tendo que competir com um sistema de transporte por aplicativo que está livre dessas amarras e dessas regulamentações e burocracias. Também compartilho da indignação dos motoristas do transporte por aplicativo, que só estão tentando complementar sua renda, trabalhando honestamente, e estão aqui prestes a serem prejudicados. Quero dizer que, ao meu ver, vocês estão do mesmo lado. É uma grande oportunidade para os taxistas usarem o Uber como exemplo de que um transporte público pode ser feito de forma mais barata, mais eficaz e sem tanta burocracia. Na resolução 213, que é o que falava sobre essa frente parlamentar, dizia que o objetivo era a necessidade de proteção dos interesses do consumidor. Por isso, eu quero informar que o aplicativo Uber possui um mecanismo próprio, onde o consumidor sabe o valor do serviço antes de escolher, sabe qual motorista vai lhe prestar o serviço, sabe o que os usuários anteriores tiveram como experiência e, no final, pode dar sua nota. O motorista também é capaz de avaliar seus passageiros. Deste modo, quem tiver uma nota baixa é automaticamente eliminado da plataforma. Esse sistema já está posto à prova no mundo inteiro e cumpre muito bem o papel de proteger o consumidor. Não acredito que uma prefeitura fará algo melhor e ainda acho que não chegará nem perto. O que querem discutir aqui... Respeito, por favor. Por favor, pessoal. O que querem discutir aqui é como será protegida a arrecadação e o poder de intervenção sobre os trabalhadores autônomos que têm o direito de livre iniciativa garantidos pela Constituição, sob o risco de elevar o valor ou até inviabilizar o serviço, que hoje melhora a mobilidade urbana da cidade, diminui os custos de transporte para o usuário e congestiona de congestionamentos e o número de carros que tem circulando na cidade. Quero lembrar também que isso não é uma concessão pública, é um serviço de transporte privado e o máximo que se poderia cobrar é o ISSQN, porque isso não é uma concessão. Isso está na Lei Federal 12.587, sugiro que o pessoal se informe melhor. Será que precisamos mesmo regular algo que tem melhorado a vida do Bento Gonçalvense sem intervenção de nenhum burocrata? Quem aqui antes conseguia ter um motorista particular com tamanha facilidade e num valor tão acessível? Eu particularmente, tenho economizado 40% dos transportes de valor de transporte pelo aplicativo Uber. Dificilmente eu pego um carro que me custa mais do que R$8 para ir para qualquer lugar da cidade. E eu uso todo dia. E outra, pelo que eu acompanhei, isso ocorreu somente porque um grupo de taxistas estava insatisfeito. O Uber e seus consumidores estavam muito bem. Então, aqui deixo uma pergunta e uma sugestão. Se os taxistas estavam insatisfeitos e a função da casa é legislar para melhorar a qualidade de vida e pelo desenvolvimento da cidade e de seus habitantes, por que não se discute como melhorar o táxi? Como melhorar a vida do taxista? Como desamarrar esse serviço? Como facilitar a vida do taxista? E não como dificultar a vida do Uber e dos seus consumidores. O Uber provou que é possível transportar pessoas de maneira rápida, fácil e mais barata. Por que não deixar o táxi mais parecido com o Uber e não o Uber parecido com o táxi? Com isso ainda damos exemplo, e eu respeitei vocês, por favor. Com isso ainda damos exemplo e incentivamos as pessoas a empreender e buscarem melhorias na vida de todos. Será que uma novidade só é boa quando tem um carimbo de algum burocrata? Deixa a pergunta. Obrigado. Obrigado. Pessoal, vou pedir para que a gente continue mantendo o respeito a todas as declarações. Chamo também José de Lemos, usuário da plataforma. Inicialmente, boa noite a todos, aos taxistas e aos motoristas de aplicativos e a todos os quais cumpre o protocolo da representantes e autoridades da mesa.
Em primeiro lugar, eu queria inclinar a minha atenção ao vereador Camerini, que nos brindou com uma informação que nós não sabíamos, que ele não foi convidado. Presumíamos nós que o poder público estenderia o convite a todas as autoridades municipais e todos os vereadores. Então, o senhor não foi convidado, me permita inclinar a minha atenção ao senhor e dizer seja bem-vindo e muito obrigado pela livre iniciativa. A livre iniciativa é que nos mantém nessa dinâmica da democracia. Em segundo lugar, eu queria estender uma ótica que eu acho que é um pouquinho mais ampla dessas questões todas que nós estamos discutindo, e ambos têm interesses comuns. Eu diria que nós deveríamos, em verdade, nos abandonar confiadamente para uma discussão sadia. Há poucos anos nós tínhamos videocassete, e ele só serve para uma prateleira hoje, uma prateleira de porão. Nós tínhamos DVD, que ele foi completamente superado. Nós tínhamos uma lâmpada fluorescente, que ela foi completamente superada no mundo todo, e hoje é a lâmpada de LED. Então, nós, para discutir algo, para enfrentar algo de forma coerente, de forma lúcida, aos quais devemos ter sempre em mente esse pensamento, nós devemos nos abandonar de obstáculos que nós mesmos temos e não sabemos. Por quê? Porque muitos de nós, até mesmo nas exposições aqui, têm exposto questões que mostram que se subentende que um está contra o outro. E, na verdade, não é isso. Então, eu repito, devemos nos abandonar confiadamente para uma discussão sadia. Por exemplo, a realidade tem mudado tanto. Em 70 anos, a natureza humana evoluiu mais do que 3.000 anos, em apenas 70 anos. Se estima que a cada ano de hoje se evolui 18 anos numa projeção aritmética, que isso vai ficar muito à frente. Então, foi exposto aqui dos aplicativos estrangeiros, até mesmo essa verdade já está superada. Existem muitos e muitos, eu mesmo faço uso deles, aplicativos que o controle é nacional. Essas tecnologias evoluem muito rápido. O aplicativo de carga, eu faço uso do aplicativo de carga. O Uber transporta carga. E não é só o Uber tem aplicativos concorrentes que dão carona. Então, é uma realidade sem volta. E para discutir de forma sadia, só e tão somente desta forma, de forma sadia. Eu queria estender uma informação ao nobre colega que mencionou que a tarifa do Uber lá. Em verdade, o Uber tem uma tarifa como todos os outros aplicativos. Tem dezenas já de aplicativos com controle nacional e que se assemelham. O Uber, por exemplo, nessa tarifa, só para estender esse ícone, nessa tarifa o Uber tem um seguro. O passageiro que faz uso do transporte do Uber, o passageiro, ele é segurado, talvez ele não saiba. O motorista, ele é segurado, talvez ninguém tenha dito. Todas as variáveis sugeridas pelo nosso colega aqui, taxista, que deu uma sugestão de pauta para a eventual entabulação da lei a que se pretende, todas aquelas variáveis a empresa já faz. É rigorosamente verificado antecedentes, toda uma série de protocolos que a empresa já faz. Então, para que se tenha uma lei que se beneficie a todos e que não prejudique nenhum e nem outro, é necessário que se sente e que se entenda sem que tenha a máxima de que estamos de lados opostos e não estamos. Nós só temos, na minha ótica, que entender que nós estamos diante de uma realidade sem volta. Essa realidade não volta mais, porque nós temos uma dinâmica de tempo aceleradíssima. A gente está comentando aqui, amanhã a lei vai ter que, se fosse aprovada hoje, teria que ser revista, porque a dinâmica das leis é muito forte. Então, para as mentes que estão configurando essas leis, teria que ter isso em mente. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado, José Lemos. Só para
salientar e deixar claro, talvez não tenha entendido direito, o vereador Moacir Camerini, sim, foi convidado para participar da audiência, inclusive tem a assinatura do assessor dele do recebimento do convite, porém, não, o convite a participar da frente parlamentar, ele é de iniciativa de alguns vereadores, né? Então, para deixar bem claro, o vereador Camerini compactua comigo em deixar claro, isso, todos os vereadores foram convidados, José, porém, a frente parlamentar foi de iniciativa minha, do vereador Pascoaloto, do Idazir e do vereador Gustavo, que já não está, tá? Mas a casa é democrática para todos. Gostaria, então, de chamar para que faça o uso da tribuna a Nadir Lavandowski, também representando o pessoal da plataforma. Desculpa, Nadir Lavandowski. Desculpa, Nadir. Prezados senhores vereadores, secretários e demais autoridades presentes, representante dos serviços de transporte por aplicativo e representante dos serviços prestados por taxistas e demais população presente. Venho, através desse espaço gentilmente cedido pelo regimento interno da Câmara de Vereadores, à comissão, que possibilitou uma manifestação, de darmos nossa manifestação sobre a opinião do transporte de passageiros em nossa cidade. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que a maioria das pessoas que fazem parte desse grupo de transporte por aplicativo em nossa cidade não estão fazendo isso por querer afrontar ou alguma coisa em relação a outras profissões. Existem em nosso grupo pessoas que trabalharam uma vida toda em empresas como funcionários, autônomos ou mesmo profissionais liberais. Como posso dar um exemplo, que eu trabalhei em empresas 36 anos, dos quais os últimos sempre assumindo funções de gerências, mas, infelizmente, o mercado, apesar de a pessoa começar a buscar especialização, atualização, começa a nos impor regras e barreiras. Às vezes por buscar novas ideias, às vezes pela própria tecnologia, ou às vezes pela nossa própria idade. Só que quando chegamos a essa situação, temos que buscar o que o mercado de trabalho nos impõe. Nós temos que buscar alternativas de renda. Então, o que temos a fazer é buscar essa alternativa de renda de alguma forma. Esse grupo de pessoas que trabalha com esses aplicativos buscou realmente uma fonte de renda. Nesse aplicativo, em aplicativos conhecidos mundialmente pela sua segurança e confiabilidade da população, oferecendo uma alternativa de transporte para passageiros locais e, principalmente no caso da nossa cidade, turistas que conhecem bastante sobre esse aplicativo, que são também geradores de opinião, que vão, se forem bem atendidos na questão do transporte, vão passar para futuros turistas a impressão que tiveram. Então, no futuro, quando escolherem, além de ter bons atrativos turísticos, questão de segurança, o que também importa bastante são bons meios de locomoção dentro da cidade. Não estamos em momento algum dizendo que não deve ter uma regulamentação, que fique bem claro. Pois isso é que realmente nós estamos buscando, para que todos possamos exercer a função com tranquilidade e principalmente com segurança. Eu gostaria que os senhores sentissem a reação de pessoas que baixaram um aplicativo no seu celular e fizeram uma viagem pela primeira vez. É simplesmente algo assim indescritível. A satisfação que sente. Onde tu ouve comentários. Como se eu soubesse, podia ter aproveitado antes. Como esse tipo de serviço demorou tanto para chegar a dentro?
um serviço que, teoricamente, não pode ser bloqueado, porque é um benefício para a população. Isso ouve todos os dias. É isso que tem motivado esses profissionais que estão prestando serviço por aplicativo a continuarem sua atividade. O que estamos tentando é dar uma alternativa de escolha à nossa população. Portanto, acreditamos que quem deve decidir como sai de casa, se é a pé, de ônibus, de táxi, de carro próprio, ou com alguém que usa aplicativo, é a nossa população. Pois eles estão pagando por isso. E, no mínimo, acredito que, no mínimo, eles é que devem tomar essa decisão, qual é, e suprir as suas necessidades. Obrigado. Obrigado, Nadir. Gostaria agora de chamar, então, à tribuna, representando a classe dos taxistas, Alejandro Baggio. Boa noite a todos, boa noite, mesa diretora, boa noite, amigos vereadores. Tudo fica muito bonito quando a gente ouve assim, né? Só que a gente viu coisas hoje que não cabe, a pessoa tem que ouvir isso. Lei é lei, não é burocracia. Lei tem que ser cumprida. De uma forma diferente não se age. Lei é lei, tem que ser cumprida. Pessoal, o que tá acontecendo também não é só a base do aplicativo. Tem que ser regulamentado. Senão é bico isso, gente. Existem 57 pessoas aqui, acredito eu, que trabalham pelo aplicativo. Mas mais de 200 que podem abaixar o aplicativo no seu celular. Quando sai do serviço 5h30 da tarde, ele simplesmente liga o aplicativo e, se ele fizer uma corrida que leve até perto de casa, para ele está bom. Não teve despesa para ir para casa. E a classe inteira dos táxis fica fazendo o quê no centro nesse horário? Gente, não é fácil assim, não é fácil de aceitar assim. Quanto a valores, como é que... Bandeira dinâmica, eu acho que o pessoal do Uber sabe o que é isso. Por que bandeira dinâmica? Como se faz isso? Por que uma corrida de antes deu R$8 e na bandeira dinâmica dá 20? Esses tipos de atitudes que não dá para saber, não dá para entender. Se usa falar em mais barato, mas e a bandeira dinâmica que é tanto falado? E para quem vai a informação do aplicativo? Existe uma pesquisa que o passageiro dá, um número de qualificação que o passageiro dá, mas para quem que vai isso? Para o aplicativo só? A sociedade fica sabendo disso? Não, né? Eu acho que eu não tenho acesso a esse tipo de informação. O que pode acontecer é 2 ou 3 vezes que ele receber uma nota ruim e ele ser bloqueado no aplicativo. Mas aí vem outro que resolve sair de casa e baixar o aplicativo, atender 1 ou 2 clientes. Isso não é uma profissão. Isso é uma forma desrespeitosa para uma classe inteira que trabalha muito para estar aí. Então fica muito fácil assim, né? 92 táxis na rua, o pessoal sai de casa, baixa o aplicativo e vai trabalhar. Não, né? Eu acho que não cabe isso para a sociedade, né? Informações. Gente, todos os taxistas que estão aqui, ou quase todos que estão aqui hoje, a gente tem curso de turismo, com apoio da prefeitura. A gente tem cursos. A gente não está aqui prestando serviço de motorista só. A gente informa o que é a cidade, a gente leva o pessoal para trabalho. Existe uma confiança no táxi. Quantos clientes que ligam para o mesmo taxista para levar ele todo dia para casa, para pegar um filho? No aplicativo tem esse sistema? Não tem. Então estão banindo. Então, tem como? Tem como por telefone isso? Pessoal, olha só. A gente precisa manter a ordem. Então, fica apenas a pessoa que está falando na tribuna falando, por favor. Tem como. Então não é só na base do aplicativo, é no telefone também. Então não é o caminho certo. Tem que legalizar, tem que exigir, senão nós vamos... Não é uma classe, isso não é uma classe. Hoje é tido como um bico, eu vejo assim, que é tido como um bico. É muito fácil baixar o aplicativo no celular, dizer que é usuário...
que trabalha com um aplicativo e não ser legalizado, não tem informações sobre isso. A prefeitura não tem, ninguém tem informações sobre o aplicativo. Não tem mais nada para dizer. Obrigado, Alexandre. Gostaria agora de chamar para a tribuna, para que faça o pronunciamento, Fagner Gutierrez, motorista de aplicativo. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Boa noite aos secretários. Boa noite aos colegas de plataforma. É interessante, né, o debate por causa disso. Muita coisa se fala, muita coisa se comenta e pouco conhecimento se tem. Já é de conhecimento de todos que o funcionamento da plataforma digital de transporte privado de passageiros já é tida no município desde o dia 3 de fevereiro, às 14h30 da tarde. De lá para cá tivemos uma evolução bem boa. Quando a gente começou, a gente era apenas 2. Mas, no meu ver, não cabe o município regulamentar em si o funcionamento da plataforma. Cabe ao Poder Federal, baseado... Pessoal, olha só, se atrapalharem a explanação do colega, eu vou ter que aumentar o tempo dele de fala e ainda suspender a sessão. Eu peço, por favor, para que mantenhamos o respeito de todos. Por que eu digo isso? Porque já existe em tramitação no Senado Federal a Lei 530/2015, que institui a regulamentação e a organização do sistema de transporte individual a partir de provedor de rede de compartilhamento, inserida no inciso 14 do artigo da Lei 12.587, vigente atualmente, de forma a definir a modalidade. Isso é o futuro que vai definir, é o Senado Federal. Dessa forma, peço ao Poder Público Municipal a regulamentação da função de motorista autônomo que trabalha através de plataformas de aplicativo. Através dessas, devidamente cadastrados, tanto na plataforma quanto na Secretaria de Mobilidade Urbana do município. A regulamentação dessa atividade de motorista autônomo e digitais pelo aplicativo, que é individual por passageiro. Quem decide é o passageiro se pega ou não esse transporte. Cadastramento de que forma? Como o nosso nobre colega ali, Tadeu, falou, entregando toda a documentação que é exigida hoje pela Secretaria de Mobilidade Urbana, criando uma identificação para cada motorista, através de uma carteira de identificação que contenha foto, número de documento de habilitação e município a qual ele pertence, no caso Bento Gonçalves. Quanto ao veículo, o veículo tem que oferecer conforto, higiene, segurança, qualidades. Tais itens são criteriosos e rigorosos para se classificar na plataforma. Sugerimos também ao município seguir as regras que hoje regem as plataformas quanto à idade mínima do veículo e também mantenham o direito de escolha do motorista parceiro, que ele possa ou trabalhar com um veículo próprio ou também alugar o veículo, que é uma opção que todas as plataformas têm, porque elas têm excelentes parcerias com as locadoras, inclusive essas já devidamente instaladas no município. Sugiro também aos vereadores que utilizem da área de carga e descarga, que já existe no município hoje, em ambos pontos, para também funcionar como embarque e desembarque. Solicito também que fique, nesta lei, proibida toda e qualquer parada desses veículos em ponto de táxi. Toda e qualquer parada.
sujeito a multa. Com relação às taxas, que é o que mais deixa essa discussão calorosa, cobrar as mesmas taxas que hoje os motoristas de autônomos pagam, que hoje as taxas estão lá disponíveis, os valores na Secretaria de Finanças. Limitar ao município de Bento a atuação de seus motoristas de seguinte forma: permitir que apenas motoristas cadastrados na Secretaria de Mobilidade Urbana e endereçados no município de Bento Gonçalves possam explorar a futura lei que regulamentará a profissão de motorista autônomo privado. E quanto à limitação de carros, eu tenho a dizer que quem limita o carro é o próprio usuário, porque ele hoje, diariamente, viagem a viagem, ele avalia o seu motorista. E o motorista com avaliação ruim, ele é excluído da plataforma, não consegue mais trabalhar. Era isso. Obrigado. Quero agradecer a todos por acatarem o meu pedido de ordem no plenário. Chamando agora, então, o presidente do Sinditaxi de Bento Gonçalves, Daniel Redante, para que faça o seu pronunciamento. Boa noite aos vereadores, presidente, aos colegas, os demais assistentes, os do Uber, todo o pessoal que está aqui nos assistindo. É o seguinte, quando começou a sair os comentários do Uber, os sindicatos de vários municípios fizeram diversas reuniões na federação, tentando ao menos impedir que o Uber não avançasse nesses municípios, né? Mas, infelizmente, apareceu e agora o que nós vamos fazer? E aí o presidente da federação nos recomendou o seguinte, cobrar das prefeituras, de quem cabe, a legislação, para documentar, como eu vi já que muitas esclareceram aí dos colegas, que deixaram bem claro, então não tenho nem mais muito o que explicar. Então, como os vereadores, nós, junto com os vereadores e o prefeito, nós já trocamos a nossa lei, refizemos ela 2 vezes e se saímos muito bem. Então, o que o sindicato espera é que a prefeitura, com os vereadores, faça uma lei bem clara, que cabe para os 2 lados, e depois nós vamos ficar no aguardo, né? Porque eu não tenho mais muito o que explicar, porque meus colegas explicaram a sugestão e as opiniões deles. Então, quero agradecer, em nome do sindicato e dos colegas, o Poder Público que fez essa reunião, que é muito boa, né? Eu acho que vale é o diálogo e chegar num ponto de que as 2 categorias vão trabalhar e cada uma na categoria, e sem atrito, né? Porque quem sofre se há atritos é os usuários e é o município. Então, eu creio que, trabalhando junto, eu acho que todos vão viver, porque a situação está difícil para todos. É claro que, enquanto nós liderava. Mas não é Bento Gonçalves que está com esse problema. Só a maioria dos municípios. A tecnologia vem chegando e vamos fazer o quê? Vamos ter que abraçar. Mas abraçar de uma forma como? Bem regulamentada, para não haver atrito, não haver assim, se demorar um pouco a mais, 1 mês, 2, mas que faça, se precisa refazer essa lei, depois, sentando, conversando, a gente vê os pontos de mais atrito, conversando e tentando haver um acerto, né? Porque nós não vamos ficar no impura, outro impura, outro é legal, não é legal.
Então, quem somos nós para dizer que está certo ou errado? Eu acho que existe lei, se não é lei, vamos atrás das leis, e o poder público sabe muito bem o que ele vai fazer para resolver essa situação nossa, né? Então, como meus colegas deixaram bem claro o que está acontecendo, os vereadores se especificaram muito bem, então vamos ficar no aguardo, né? E se precisa se reunir novamente, nós estamos disponíveis. Quero deixar uma boa noite a todos e esperamos boas notícias, né, nessa questão dos taxistas e aplicativo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Vou chamar então o último inscrito para falar, representando também os taxistas, o Carlos Omair Fontes. Tomar então a tribuna para a última explanação da noite. Cumprimentar a todos que estão aqui nessa reunião hoje, tá? Cumprimentando a todos os nobres vereadores, tá? Os nossos colegas que já foram taxistas, que estão hoje representando também a questão aí do Uber, e nossos colegas taxistas mesmo. Gente, hoje eu estou aqui falando em nome na nossa categoria, tá? Pelo seguinte, assim, ó, são mais de 20 anos que eu trabalho mais ou menos isso como taxista. Então, assim, hoje o trabalho deles, o pessoal, todo mundo se queixa, fala isso, fala aquilo. Nós estamos aqui hoje para decidir o quê, pessoal? A gente quer legalizar toda a categoria nossa, tá? Como a parte deles. Muitos colegas nossos caiu bastante, reduziu o nosso trabalho. Eu quero que vocês entendam assim, ó, nossa autoridades, que eu quero que eles procurem entender. A população, os motoristas, aplicativos, gostaria de começar expressando o maior orgulho. Chegou a hora, autoridades regulares, se impor a favor a concorrência, certo? A população tem o direito à escolha? Tem. Mas essa escolha pode ser construída em categorias que há décadas prestam serviço à população. Eu falo do nosso taxista, que já hoje nós estamos trabalhando, senhores, com metade, um terço do nosso trabalho. Tá? Mas, assim, ó, o modelo que nós podemos aceitar, precisamos de leis, regras, até mesmo que não haja caimento de rendas nossa, a gente precisa legalizar todo o nosso trabalho aí. O pessoal que trabalhou aqui com nós, aqui do lado, eu conheço vários aqui que trabalharam, vários usuários de táxi que usaram táxi aqui, né? Eu acho que vocês estão lembrados como era o taxista. Nós estamos aí à noite, de dia, lutando pelo nosso pão de cada dia, né? Pagamos nossos alvarás, pagamos vários tributos, e eu não acho justo o pessoal chegar lá de fora, trazer um aplicativo para a nossa cidade e colocar aqui para nós, dizer assim, olha, não vamos pagar isso, não vamos pagar aquilo. E nós aí pagando alvará, pagando tudo que é questão. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, o que me chamou a atenção, o aplicativo. Eu faço a pergunta a vocês, o aplicativo, que vocês é chamado pelo aplicativo. E aí vocês usam o telefone. Não sei, vocês sabem disso. O pessoal tem passado números, e aí, devagarinho, vão criando uma clientela para o telefone, certo? E aí eu pergunto para os senhores vereadores, vocês acham correto o aplicativo usar o telefone, número de telefone próprio para fazer o trabalho do usuário, para o usuário usar? Então, aí eu deixo a minha palavra a todos vocês, agradeço a oportunidade e agradeço a vocês, principalmente, e a vocês, taxistas. Com muito orgulho, eu peço que vocês olhem com atenção, tá? O nosso lado, porque assim, a gente precisa, ambas partes precisamos trabalhar. Então, como representante, funcionário, eu digo assim, nós falo em 90 táxis, mas só que na realidade, vai olhar, tem mais de 120 pessoas trabalhando no táxi. Tá, pessoal? Meu boa noite a todos e agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos, Carlos. Então, eu vou passar a palavra agora ao secretário de Segurança de Bento Gonçalves, José Paulo Yankee Marinho, para que dê o seu recado e faça o seu pronunciamento.
Boa noite, presidente. Em seu nome, saúdo a todos os integrantes da mesa, os vereadores, a classe dos taxistas e dos motoristas por aplicativos. Nós estamos numa discussão aqui para verificar uma situação, né, que eu entendo que no momento está ilegal. O próprio artigo 231, inciso 8º da Lei 9.503, que estabelece o CTB, ele prevê que efetuar o transporte remunerado de pessoas e bens sem estar licenciado para esse fim é ilegal. Por isso, entendo que, hoje, nós temos duas classes distintas aqui presentes e uma única atividade a ser desenvolvida, que é o transporte de pessoas. Porém, uma classe, nós temos regulamentação federal, nós temos regulamentação estadual e temos regulamentação municipal. Né? E não é justo, né? E não é anarquia e nem burocracia, como aqui foi citado, quando se quer regulamentar alguma coisa, porque a sociedade ela é regida por leis, porque se não existem leis para regular as condutas sociais, a sociedade se torna uma anarquia. Portanto, eu entendo que é necessário, e eu não sou contra os motoristas por aplicativos, né? Porém, por uma questão de justiça, né? Nós temos uma classe em que tem obrigações, inclusive obrigações federais, que o taxista ele tem que cumprir regras, ele tem que cumprir cursos, a Lei 2.466 estabelece isso. E outra classe que tem um aplicativo que estabelece as regras, mas não, essas regras foram estabelecidas por um particular e não por um ente público. E são os entes públicos, aqui, os legisladores, os representantes da sociedade, que são os vereadores, que têm esta competência legal para regulamentar, né, qualquer tipo de atividade dentro do município. O próprio artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro também estabelece isso, que dentro da circunscrição municipal, cabe ao poder público estabelecer as regras de conduta em todas as atividades que existem. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, saber sobre um taxista, eu vou no secretário Amarildo, eu vou no Alex. Se eu quiser saber sobre um motorista de aplicativo, eu vou a quem? A uma plataforma que eu não sei, eu não entendo, né? Eu não sei a quem procurar. Então, eu acredito que nós temos que estabelecer regras, sim. Né? Não sou contra, porém, as duas entidades, né, as duas classes, eu acho que elas podem conviver em harmonia, porém com regras bem claras, né, que serão estabelecidas pelo Legislativo Municipal. E assim nós podemos conviver em harmonia. Por quê? Senão, nós nos tornamos injustos, e não é esse o cerne desta Casa Legislativa. É promover, inclusive, a justiça, a igualdade entre as pessoas. E entre as classes também, eu acredito que tem que ter essa igualdade. Não só nos direitos, mas também nos deveres. Era isso, presidente. Obrigado, secretário Marinho. Eu peço, então, agora para que escutamos para o seu depoimento sobre, até para nos falar um pouco sobre a lei que será constituída pelo Poder Executivo, o secretário que está desenvolvendo, que tem o cargo de desenvolver junto com o Poder Executivo essa lei, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Bento Gonçalves, Silvio Pazin. Ouvindo a todos com bastante tranquilidade, e eu queria agradecer tanto ao pessoal dos táxis quanto dos aplicativos pela paciência, pela calma, pela exposição de cada um, porque nós temos que entender como vocês pensam e quais são as grandes dificuldades de vocês, quais são os grandes problemas, para que a gente possa não ser apenas, como a gente foi falado, um burocrata. Nós não somos burocratas. Nós trabalhamos para o bem de uma população. Então, tudo que nós fizemos aqui é com o apoio de cada um de vocês, com o apoio de cada um dos vereadores que vocês escolheram, então, aqui dentro dessa casa, e com a administração que foi escolhida pelo povo de Bento Gonçalves. Então, a nossa grande... a gente sai não de alma lavada, né, porque nós recém começamos um trabalho, mas nós saímos daqui conscientes que aquilo que nós pensamos, aquilo que pode ser construído dentro da cidade,
ele é extremamente positivo e vai criar uma harmonia entre uma categoria, que é a categoria de transportes de passageiros com qualidade, tanto da parte de um quanto da parte do outro. O que nós temos que fazer é pegar as experiências de mais de 100 anos dos taxistas daqui, com a juventude de plataformas. Hoje nós estamos, infelizmente, nós estamos numa mudança muito grande de mundo. As coisas são muito rápidas, elas acontecem de uma hora para outra. E nós, às vezes, temos a dificuldade de entender isso. Mas para entender isso e para a gente poder fazer algo que seja justo, nós temos que ouvir todos os lados. E cabe a nós, né, e principalmente a essa casa, ser o fiel da balança. Ou seja, nós conseguirmos construir algo que seja bom para todos. Nem sempre isso é fácil. Talvez a gente não consiga atender a todas as reivindicações de cada um. Mas eu acho que a gente pode, sim, construir aqui uma coisa balanceada, equiparada, e que nenhum lado possa ser dito, este não está regularizado e este está regularizado. Eu acho que aqui nós temos um passo extremamente importante. Nós, com decência cívica, com uma coisa chamada igualdade e com outra coisa chamada democracia, nós estamos construindo algo bom. E quando se constrói algo bom, a sociedade toda, das quais nós dependemos, tanto vocês pelo trabalho de vocês, como nós por aquilo que nós temos que fazer para a população, podemos nos sentir orgulhosos. Sim, orgulhosos. Porque nós temos capacidade de sentar, conversar e ajustar os pontos diferentes. E eu acho que as diferenças de pensamentos, as diferenças que nós temos, elas cabem no mesmo lugar, desde que cada um ceda um pouco e cada um entenda o momento atual. Eu acho que nós temos, sim, e nós temos uma cidade que pode proporcionar trabalhos a todos nós, de uma forma organizada. Então eu fico muito tranquilo, presidente, de dizer que nós saímos daqui enaltecidos, e com certeza, com todas as opiniões que a gente anotou, dos 14, e aquilo que a gente já tinha feito de pesquisas e coisas, nós vamos conseguir atender, sim, a necessidade de vocês. Muito obrigado, uma boa noite, obrigado por ter vindo. Pessoal, agradeço, então, palavras do secretário Silvio Pazin, que vai estar na construção dessa lei, junto com todo o secretariado e a sua equipe. Passo a palavra, então, para a consideração final de um dos membros da Frente Parlamentar, o vereador Idazir. Bom, o debate é bom por isso, né? Porque os dois lados conseguiram colocar aqui o seu ponto de vista, né? E isso, com certeza, vai ajudar e muito na elaboração dessa nova lei. Ficou claro aqui que essa regulamentação ela tem que existir, sim, né? Mas desde que uma forma justa, né, secretário? Então, e esses serviços prestados, com certeza haverá uma concorrência entre ambos, e eu não tenho dúvida que será uma concorrência saudável, né? E quem vai ganhar com isso é a população de Bento Gonçalves, são os usuários desses serviços, porque vai caber a cada um, né, a buscar prestar sempre da melhor forma e conquistar o seu cliente. Então, eu acho que quem ganha no final, quem vai ganhar, na verdade, são os usuários, é a população. Muito obrigado. Pessoal, eu quero agradecer, então, em nome dos demais vereadores que puderam ficar aqui até o final, a todos vocês, todos os profissionais que conduzem a nossa gente aí, que transportam a nossa gente na nossa cidade, dizer que nós vamos fazer um grande relatório com os dizeres de todos vocês, entregaremos, será entregue pela Frente Parlamentar ao prefeito Pazin, aos secretários, pedindo, levando a voz de vocês como vereadores. Eu sei que os vereadores também terão as suas colocações e nós vamos adequar todas as colocações dentro desse grande relatório para que seja entregue para o prefeito Pazin. Agradeço do fundo do coração, coloco essa casa e a Frente Parlamentar à disposição de vocês
para que a gente possa continuar esse debate, aprofundar esse debate, e não havendo mais para hoje, eu encerro essa audiência, desejando uma ótima noite a todos.